E hoje eu quero falar de uma insulina, na verdade de insulina de uma forma geral, mas eu quero falar especificamente também de uma que deveria já ter sido extinta no mercado brasileiro, como já foi extinta em outros mercados. A gente sabe que para a utilização adequada de um controle, para alcançar o controle glicêmico adequado, a gente precisa utilizar uma metodologia chamada sistema basal-Bolus. Então, antes de eu falar da insulina, eu vou falar um pouquinho desse sistema. O que é o sistema basal-Bolus? O sistema basal-Bolus, na verdade, é a imitação do funcionamento de um pâncreas normal, ou seja, o pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes. Então, o pâncreas ele faz a manutenção glicêmica o dia inteiro, que é o limiar da vida, né? É o que faz a vida funcionar, né? O respirar, o piscar o olho, o movimentar um braço simplesmente sem nenhuma resistência, né? Então, o sistema basal-Bolus é o funcionamento e a primeira porção da insulina que o pâncreas traciona ali para o nosso dia é a insulina base, né? A base da vida, né? E a gente chama ela de basal. Como que ela é caracterizada para a utilização no dia a dia, né? Através da insulina lenta. A insulina de lenta absorção é o que faz o sistema base de preservação, né? De sustentação à vida, que é a chamada então de insulina basal. E quais são as insulinas basais? As insulinas basais, elas têm algumas marcas aí no mercado, mas a gente vai separar em dois blocos, a NPH e as outras. E eu já volto aqui nas insulinas basais para a gente continuar. Mas, além da insulina basal, além da base da vida, o pâncreas de uma pessoa normal, ele trabalha em todos os dias na relação de carboidrato ingerido, na alimentação diária da pessoa, né, da criança com diabetes. Então, toda vez que que é da pessoa que não tem diabetes, toda vez que a pessoa come, o pâncreas trabalha para produzir uma insulina adicional para manter a nivelação glicêmica. Uma insulina de ação super rápida que transforma essa glicemia de uma velocidade bastante importante para evitar as descompensações diárias. E quem tem diabetes não produz nem a basal, né? Quem tem diabetes tipo 1, o seu filho provavelmente, né? Bem provavelmente. Então ele não produz nem a insulina de sustentação e nem a insulina de correção. E aí, retomando, a gente vai falar de uma insulina que, no meu entendimento, já deveria ter sido extinta no Brasil. Em outros países, ela já nem é comercializada. Não existe um motivo, causa, razão ou circunstância, no meu entendimento, para que ela se mantenha. E eu vou explicar muito rapidamente por que isso é assim. Bom, como eu falei, na basal, a gente divide isso entre NPH e demais insulinas. Ale, qual é a grande diferença? NPH, pico de ação. Demais insulinas basais, ação linear. Então, ela não tem pico de ação. Ela não tem um horário mais assintoso de ação em redução glicêmica. Então, quando você tem uma NPH, a gente tem alguns riscos adicionais. Hipoglicemia, porque como ela trabalha com picos de ação, ela acaba causando hipoglicemia. Eu fiz esse quadrinho aqui exatamente para tentar dar uma explicada. Essa aqui é a NPH. A NPH, como eu falei, faz um grande pico de ação e tem mais um detalhe. Ela só dura 18 horas no nosso organismo. Logo, para o melhor funcionamento de uma NPH, você tem que trabalhar com divisão de doses, porque é assim que você vai conseguir um melhor equilíbrio e um menor risco de hipoglicemia. Se você tomar numa dose única, além de você não ter a cobertura das 24 horas, ou seja, vai ficar um período com a glicemia bastante abandonada, você ainda tem o risco de uma hipoglicemia bem chatinha no pico dessa ação. Então, a gente tem um risco aumentado, duplamente aumentado. Aí, como que a gente corrige isso? Como a gente minimiza isso? Fracionando em até 3 doses, o ideal 3 doses durante o dia, gerando mais picadas de insulina para o seu filho, que já não deve gostar das picadas. Vamos levar em consideração que o grande problema no começo, principalmente do tratamento, são as picadas, as pontas de dedo, as injeções de insulina. Quanto mais necessidade de injeções, mais ruim, mais difícil, mais chato será a adaptação e a aceitação no caso do diabetes. Então a NPH, ela traz 2 riscos que a gente não deveria mais conviver com eles, que é o risco de uma hipoglicemia desnecessária e de uma picada adicional que não se faz necessária. Tem mais um porém quando a gente utiliza NPH. Como a gente tem que utilizar
a contagem de carboidrato para uma vida normal com diabetes, para a gente conseguir liberdade, para a gente conseguir ter dominância sobre o diabetes, para a gente saber o que efetivamente acontece com a nossa glicemia, a contagem de carboidrato é uma ferramenta essencial. Tão essencial que para quem utiliza a bomba de infusão, ela é inevitável. Então, se você pretende para o seu filho no futuro a utilização da bomba de infusão, não há como fugir. Contagem de carboidrato é obrigatório. Aliás, é de qualquer jeito. Se você quer permitir uma vida do seu filho, assim como a minha, que já estou aqui há 37 anos com diabetes, uma vida normal, uma vida saudável, contagem de carboidrato será obrigatória. Então, por criar picos glicêmicos, ela dificulta um pouco mais a gente acertar as contagens de carboidrato, fazer funcionar de forma efetiva. É mais um defeito da insulina NPH. Mas olha aí, e as outras basais? As outras basais não tem pico de ação. As outras basais duram em torno de 24 horas e não tem pico de ação. Ela tem um pequeno valezinho no início e no final, que você, sabendo pilotar bem essa nave, você não vai ter nenhum problema de se ajustar a isso. Durante o restante do dia, ela cria a base insulínica necessária à vida e você consegue ter uma vida absolutamente tranquila, sem riscos de hipoglicemia adicional, a não ser os riscos que você já correria, que também correria com a NPH, que é exagerou na atividade física, ou comeu menos do que corrigiu, ou corrigiu mais do que comeu, ou errou a conta, os erros que você vai cometer enquanto você está numa curva de aprendizagem. Então, o que fazer, né? Ah, meu filho ainda usa NPH. Usa porque você aceita, porque o SUS já distribui insulinas basais muito mais eficientes, já tem essa distribuição. Lute pelo seu direito. Ah, na minha cidade não chega, minha cidade no interior. Não chega porque ninguém pede, né? Essa é a realidade. Entre em contato com a Secretaria da Saúde do seu estado, informe a necessidade, entre com processos administrativos e quando tudo mais falhar, entre com o processo judiciário, mesmo que seja por um advogado público, porque você tem direito, o seu filho tem direito e você não pode deixar passar. E no diabetes, tempo é vida. Tempo é vida. É isso aí, a NPH devia ser extinta no Brasil e talvez no mundo inteiro. Não faz nenhum sentido a gente ainda trabalhar com NPH.